Olá, meus amigos, de volta para mais um O Perito Podcast. Para você que ainda não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Estamos iniciando hoje uma série de 4 programas onde vamos falar sobre gestão de manutenção. É um assunto muito interessante, muito útil, que pouca gente conhece a dinâmica e a importância que isso tem para que a gente possa administrar bem um condomínio ou qualquer tipo de instalação ou qualquer tipo de edificação. Antes de começarmos, vou pedir para vocês, se gostarem do programa, clica lá no joinha, se inscreva no canal e clique no sininho se você quiser receber notificações do nosso programa, de novos programas ou de qualquer novidade pertinente a esse assunto muito bacana que é administração condominial. O nosso primeiro programa é a introdução à gestão de manutenção. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: quais são os conceitos básicos de uma manutenção? Nós podemos entender que a manutenção é uma maneira de prolongar a vida útil. Vida útil do quê? Vida útil de um equipamento, vida útil de uma edificação, vida útil de uma pessoa. Tudo se consegue à base de uma boa manutenção. E nós temos 4 tipos de manutenção que são assim mais conhecidas, e para nós aqui a gente usa basicamente 3. A primeira é a manutenção corretiva, é aquela que é feita depois que acontece uma falha. A manutenção preventiva é o que a gente faz com antecedência para prevenir as falhas. E a manutenção corretiva programada é aquela em que o administrador resolve qual é o melhor momento de executar aquelas operações de manutenção. O início do processo de manutenção, ele ocorre junto com a vistoria da edificação, a vistoria do imóvel. E a vistoria é um assunto muito complexo e bastante longo, então eu reservei o segundo programa dessa série, que eu já estou convidando vocês para assistir, para explicar melhor o que é e como é feito e por quem é feito. Mas o que eu gostaria de deixar assim bem patente para vocês é que a observação do problema em si e até a observação do local onde o problema ainda não ocorreu, mas pode ocorrer, é fundamental. Então, esse processo de vistoria é muito importante. Saber o momento de fazer, saber o porquê de fazer, conhecer a profundidade em que essa vistoria vai ser feita e principalmente saber por quem ela vai ser feita, porque a qualidade da vistoria é muito importante para que se tenha um resultado feliz nessa história toda. Quando se identifica um problema ou um assunto a ser resolvido numa operação de manutenção, a gente procura entender qual é a origem daqueles problemas. Então, no meio pericial, é muito comum classificar o tipo de vício, o tipo de defeito que está acontecendo, conforme uma classificação que a origem, inclusive, é do IBAP, é do Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias de Engenharia. Uma vistoria bem feitinha, bem planejada, ela pode nos auxiliar a encontrar uma série de coisas que vão ser muito úteis para o tratamento daqueles problemas. Ela vai nos dar uma pista muito boa para entender quais são as causas daqueles problemas. Por exemplo, os problemas podem ter uma causa endógena. O que é endógena? Endógeno, o prefixo endo, significa interno, dentro. Endoscopia é um exame feito dentro do corpo. Um defeito existente por uma causa endógena é aquele em que a causa do problema ocorreu ainda durante a construção daquela edificação.
um erro construtivo, um erro de algum material inapropriado. Por exemplo, o projeto foi falho, se colocou menos ferros do que devia naquele concreto e aquela viga acabou trincando. É uma causa endógena. E o vistoriador, ele tem que ter uma noção muito boa do que são as coisas, porque conforme a classificação que ele vai dar para aquele problema, vai ter um tipo de tratamento e um tipo de manutenção diferente. Então, tenho na mente isso. O que é uma causa endógena? É uma causa ainda decorrente da construção daquele edifício. Da mesma forma, nós temos os problemas com causas exógenas. Exógenas, esse prefixo ex, quer dizer do exterior, é derivado de uma ação externa. Por exemplo, um carro que bateu no estacionamento e criou um problema numa parede ou num pilar, enfim, machucou aquela edificação de alguma maneira. Foi uma ação externa que provocou aquele problema. Agora, veja bem, uma comparação entre o endógeno e o exógeno. Se, por exemplo, os defeitos acontecem por problemas exógenos, por ações externas, para o vistoriador ele tem que identificar situações, qual situação que ajudou, que contribuiu para que aquela ação externa pudesse ser danosa para aquela edificação. Então, de repente, ele pode propor que se coloque protetores, pode propor que se modifique o trajeto dos carros naquele local, porque aquele cantinho lá tá batendo demais. Vocês percebem que existe uma abordagem diferente de manutenção quando um assunto é exógeno ou quando o assunto é endógeno? E nós temos ainda os defeitos produzidos por causas funcionais. Causas funcionais é aquela em que um determinado elemento de edificação ele não está sendo usado para aquela função para a qual ele foi projetado. Por exemplo, a gente tem um vídeo aqui do nosso programa, do Conde TV, programa O Perito, que fala sobre mau cheiro em ralos de terraços, onde eu dou um exemplo assim, clássico, que é limpar xixi, cocô de cachorro, de pets, e jogar aquela sujeira para o ralo do terraço, que não é um ralo adequado para receber material orgânico. E por isso aquela prubada inteira de águas pluviais acabam virando uma tubulação mal cheirosa, porque onde o elemento ralo foi usado de uma maneira diferente da função para a qual ele foi projetado. Então, qual é a conclusão disso tudo? Que a vistoria ela tem que entender bem qual é a razão daquele problema que está sendo vistoriado. Porque isso implica em causas que devem ser combatidas. Nós vamos combater a doença e não apenas o sintoma da doença, tá? Às vezes envolve atribuir responsabilidades. Quem é o culpado, entre aspas, por aquele problema? Quem é o responsável? Quem tem que arcar com aquele custo? Ou se de repente existe um culpado para uma ação aguda, mas na verdade existem várias ações agudas. Por exemplo, um portão de uma garagem que seguidamente fecha em cima dos carros. Bom, a gente pode atribuir a culpa ao porteiro que acionou o portão, que não viu direito, estava chegando um carro. Agora eu pergunto, será que a visibilidade era boa? Será que não existe mais nenhum tipo de defeito recorrente, sistêmico, que conduz para aquele tipo de problema? É aí que eu quero chegar. O vistoriador tem que ter esse tipo de sensibilidade. Tem que entender o porquê das coisas que estão acontecendo para conseguir encontrar uma maneira racional, prática e objetiva de resolver a causa da doença e não apenas o sintoma. Ansel, temos uma pergunta. Mas o internauta chamando. A pergunta vem de São Paulo, do João Brás. Olá, meu nome é João e sou dono de uma pequena empresa em São Paulo.
Gostaria de entender melhor o conceito de gestão de manutenção e como a vistoria pode me ajudar a prevenir problemas. Você pode me explicar? Olha, João, veio a calhar a sua pergunta, porque foi tudo que eu falei no programa de hoje. A gestão de manutenção é a maneira de você programar e se manter dentro de uma certa programação feita previamente para você poder executar aquelas ações todas. E ela depende muito de uma vistoria, como você está falando aqui. Essa vistoria ela tem que ser feita com qualidade. Essa vistoria tem que te dar informações para você ter subsídios de poder fazer aquilo que tem que fazer. Tá? No caso da tua empresa, é uma empresa que é sua, então você não deve satisfações a ninguém, talvez a tua esposa. Mas se fosse no caso de um condomínio, para onde o nosso programa é mais dirigido, os síndicos têm que prestar contas para um conselho, têm que prestar contas para uma assembleia, enfim, ele tem que ter uma certa razão naquilo que ele está dizendo. Tem que ter argumentos para mostrar que as atitudes que ele vai programar, que ele vai fazer, são realmente as corretas. E para isso a vistoria é fundamental. A qualidade da vistoria, para mostrar onde é que realmente estão os defeitos, as causas e as soluções. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Eu convido vocês a clicar, dar um joinha, compartilhe esse programa se você gostou, se inscreva no canal, clica aí no sininho. Eu espero vocês nos próximos programas, ou ainda sobre esse assunto, ou pelos outros assuntos que aparecerem e que nos forem úteis e que vai tornar a nossa administração condominial bem mais agradável.